Pessoal, vamos dar início agora ao nosso projeto banco. Como eu falei, cada aula que for passando, nós vamos pegando um conceito da aula e implementando no nosso projeto banco, tá? Como nós vimos classes de objetos, mas ainda não vimos como fazer loops, para a gente poder fazer um menuzinho ali para o usuário selecionar a operação que ele quer fazer. Enfim, não temos coleções de contas bancárias, nós vamos criar um projeto banco, ele vai ter uma única conta bancária e nós vamos fazer algumas operações manuais para ver se o nosso objeto conta ele está funcionando, ok? Bom, então está aqui a especificação, tá? Exercício do projeto banco. Primeira coisa que ele fala é cria uma classe proprietária. Então vou abrir o meu NetBeans. Antes disso, né? Salva esse carinha aqui. Eu vou criar um novo projeto, tá? Aplicação Java. Vou colocar aqui projeto banco. Tá aqui bonitinho, tá? Já criou com uma classe main, tudo bonitinha. Eu vou apagar tudo que ele está fazendo por enquanto aqui, tá? E eu vou criar aqui uma classe proprietário. Depois, conforme nossa complexidade for aumentando, a gente vai migrando ele para os pacotes, tudo bem? Vou colocar aqui proprietário sem acento. Então está aqui a minha classe proprietário. Vou apagar essa parte que está aqui em cima. E aí ele fala o seguinte, ó, precisa ter os atributos string nome, CPF, endereço e e-mail, tá? Lembrando que já vamos adotar a prática padrão, vamos deixar tudo isso privado, tá? E depois embaixo a gente fazer os gets, os sets, enfim. Mas vamos começar então pelos atributos, tá? Opa, é aqui não, é aqui, tá? Então nós temos aqui o private string nome, nós temos o private string CPF, nós temos o private string e-mail, qual mais que nós temos endereço. Por enquanto está como private string endereço, tá? Poderia ter feito o endereço como um objeto, tá? Mas como nós já temos proprietário, vai estar dentro de conta, a gente já consegue trabalhar essa complexidade no sentido de ter objetos dentro de objeto. Então, por enquanto, endereço é uma string zona só, tá? Mas se quisesse criar um objeto endereço, dentro do endereço colocar rua, bairro, estado, enfim, essas outras informações, dá para fazer. Mais para frente, tá? A gente vai trabalhar com isso. Por enquanto, vamos deixar dessa forma simples. Outra coisa que ele fala, o método construtor que receberá os valores de todos os atributos como parâmetro. Então, vamos lá. Public, proprietário. Vou receber o nome, vou receber o CPF, vou receber o endereço, vou receber o e-mail, e aí diz nome igual a nome, diz CPF igual CPF, diz endereço igual a endereço, diz e-mail igual e-mail. Certo? Fiz o método construtor, recebendo todas as informações como parâmetro e definindo essas informações como os valores iniciais dos meus atributos, certo? Bom, métodos tipo get e set para todos os atributos, tá? Então vamos lá, criar os getters aqui. Então public, todos retornam string, né? Então get nome, return this nome, public string get CPF, return de CPF, opa, public string get endereço, return this endereço e public string get e-mail, return this e-mail. Tá? E aí, fazer os setters. Setters public void set nome, aí recebe uma string nome, return return não, né, meu filho? This nome igual a nome, public void set CPF, recebe
string CPF e meu this CPF igual a CPF. Public void set endereço string endereço this endereço igual endereço. Public void set e-mail string e-mail this e-mail igual e-mail, certo? Então fiz todos os getters e os setters. Lembrando que get não recebe parâmetro, retorna sempre o tipo do parâmetro, tá? E o set recebe um parâmetro e não tem retorno, certo? O método string toString, esse string do retorno método, que retornará as informações do proprietário. Tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Vou colocar aqui outros métodos. Ele pediu para fazer um public string toString, que vai retornar as informações do proprietário. Por que especificamente eu coloquei esse nome toString? Tá? Porque é um método comum para retornar as informações de um objeto de maneira textual. Assim como nós temos o equals, que é um método comum para compararmos objetos, o toString é um método comum para nós retornarmos a string de objeto. E não é só porque é uma convenção, vai ter um motivo mais específico que nós veremos quando tivermos coerência, mas por enquanto vai ser dessa forma. E por que você não coloca um void e faz um retorno informações que nem você fez nos exemplos da aula? Lembra que eu falei que a hora que eu estava fazendo aquilo, eu falei, ó, estamos fazendo desse jeito aqui para simplificar por enquanto, mas a gente vai evitar esse tipo de coisa. Por quê? Quando eu forço o método a usar uma saída padrão, por exemplo, retorna informações, eu comecei a dar os saltezinhos para ele imprimir no terminal. Tá? Eu atrelo uma classe com um tipo de interface com o usuário. Só que se eu mudar de interface, tá? Falar, eu saí do terminal, agora eu vou para uma interface gráfica. Eu teria que modificar minha classe pessoa. Mas pensa bem, se eu estou mudando a interface, eu não estou mudando como a pessoa deve se comportar, quais são os atributos da pessoa e etc. Por que eu tenho que mudar a classe pessoa? Certo? A classe pessoa ela deve ser independente, ou um objeto tipo agenda, pessoa, bola, carro e etc. O certo ou o correto é que eles sejam independentes da interface, porque eles têm os seus atributos bem definidos, seus comportamentos bem definidos. Isso deve ser bem definido, independente se o cara está usando no mobile, no desktop, no CLI, no Command Line Interface, enfim. Então não faz muito sentido, na hora que eu mudar de interface, eu ter que mudar a classe. Tá? Então, o que é comum fazer? A gente retorna essas informações de maneira textual ou objetos, enfim, de alguma forma. E aí, quem está fazendo a interface é que vai pegar aquelas informações e vai renderizar como ele quiser. Se é no terminal, se é num alertzinho, num pop-up, enfim, ele que vai fazer uso dessas informações. Como que ele vai fazer uso dessas informações? Não cabe à classe pessoa saber, cabe a quem está fazendo uso da classe pessoa. Tá? Então, por padrão, a gente sempre vai tender a utilizar ou retornar as informações do objeto de maneira textual. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ou melhor, vou declarar uma string aqui, que eu vou chamar de saída, e aí eu vou criar uma string zona aqui para concatenando as informações do proprietário. Tá? Então, eu vou colocar aqui saída mais igual nome, e aí eu vou concatenar com thisNome, e eu vou quebrar a linha, tá? Fazer a mesma coisa aqui, só que com o CPF, vou colocar endereço, desendereço, e aqui o e-mail, e-mail, e aqui ao final eu vou retornar a minha saída. Bom, feito isso, matamos aqui a classe proprietário, vamos criar uma outra classe. Eu criei uma classe chamada conta. Então, uma classe conta, vou ampliar aqui. Essa classe conta, ela vai ter atributos proprietário e saldo. Tá?
Então, private, proprietária do tipo proprietário, né? Proprietário, que eu criei, proprietário, e vai ter um double saldo. Métodos, tipo get e set para cada um. Eu não especifiquei o construtor ainda, tá? Porque eu vou colocar duas maneiras de fazermos os construtores, tá? Por isso não deixei especificado. Mas vamos começar então pelos getters e setters, tá? Perceba que, dependendo do número de atributos que você tem aqui, tá? Pode ser um pouquinho chatinho ficar fazendo isso na mão, tá? Mas a nossa ideia ela é prevenida. Se eu clicar com o botão direito aqui e inserir código ou Alt Insert, tá? Perceba que já tem aqui uma opção de getter e setter. A hora que eu clico nele, ele vai perguntar quais dos campos você quer fazer getter e setter, né? Se quiser em todos, pode clicar aqui também, que ele já seleciona todos. Gerar, e ele já gerou todos os getters e setters para mim. Tá todo naquele padrãozinho que a gente está fazendo manualmente. Ok? Vou colocar aqui getters e setters. Faça o método depositar, que vai receber um valor e acrescentar esse valor no saldo da conta. Então, vou ter um método aqui, public, pode ser void, não vou retornar nada por enquanto. Mais para frente, não necessariamente a gente vai ter os voids, vão ter pode haver outras variações, mas por enquanto vai ser depositar. Vai receber um double valor. E aí eu vou fazer this saldo vai ser mais igual ao meu valor, certo? Vou acrescentar no meu saldo atual. Para acrescentar o valor, tudo bonitinho, método sacar, para retirar o valor do saldo da conta, fala assim, ó, não deve ser permitido retirar um valor maior que o saldo. Vamos lá, public, tá? E aí, eu vou colocar um booleanzinho aqui, se deu certo eu saco, se não deu certo eu não saco, tá? Retorno true ou false. Novamente, mais para frente eu vou conseguir, se der problema, se for saldo insuficiente, se for valor inválido, enfim, qualquer problema que tiver aqui, eu vou conseguir retornar exatamente esse problema no formato de exceção. Por enquanto vai ser só deu certo ou não deu, tá? Então, boolean sacar, double valor, tá? E eu tenho que fazer algumas verificações que é no sentido de saldo. Eu, por enquanto, estou assumindo que o usuário vai passar sempre um valor inteiro, tá? Não estou colocando esses ifs dentro desses métodos, tá? Para deixar um pouquinho mais simples por enquanto. Então, this, vou verificar, né? Se o meu this saldo menos this valor for maior que zero, certo? Maior ou igual a zero, né? Quer dizer que você tem limite para sacar. Desvalor não, né? Se for menos o valor que está chegando, ele for maior que zero, aqui, quer dizer que eu posso sacar. Eu vou colocar this saldo menos igual o valor e vou dar um return true, tá? Caso contrário, return false, beleza? Depositar, método sacar. Melhor, vamos verificar o valor já. Vai colocar se esse valor aqui é maior que zero. Aí eu saco. Vou retornar um boolean aqui também. Boolean. Return true. Else return false. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. If valor se for menor igual a zero, eu já dou um return false logo de cara. Se for, não precisa nem fazer daqui para baixo, retorno. Caso contrário, a gente faz as outras verificações, certo? Sacar, depositar. Método extrato deve retornar o extrato da conta, informações dos atributos da conta, como do proprietário e do saldo da minha conta, tá? Então, nesse método aqui, ó, extrato,
Eu vou retornar também uma string, tá? Vou chamar de extrato. E aí, eu vou declarar aqui uma string saída, vai ser igual ao meu dis proprietário.toString. Minha saída vai ser mais igual, colocar uma string extrato mais o maior saldo, né? Colocar aqui o saldo da minha conta. Colocar aqui um separadorzinho das informações do proprietário. Acho que vai ficar bonitinho. Vou fazer assim. Saída. Vou colocar esse cara aqui. Vou colocar saída mais igual a string proprietário. E no final aqui eu repito, tá? Ficam separando umas linhas separando o proprietário, o saldo e o final do meu extrato aqui, tá? E ao final eu vou dar um return na saída, tudo bem? Então estou chamando o string do meu proprietário, lembrando que em nenhum momento eu criei esse cara aqui, eu vou precisar informar esse cara ainda, tá? Mas enfim, ele tem o método toString, uma vez que ele foi criado, tem o saldo, tudo bonitinho, tá? Tem a saída. Legal, eu preciso resolver alguns problemas ainda, tá? Que é a hora que eu tenho a classe banco, que é falar assim, ó, classe banco, vai ter um método main, vai ter uma conta, vou ter que fazer operações de depósito e saque nessa conta, até legal. Só que a minha conta tem um proprietário, minha conta pode ter um saldo inicial, tá? Eu preciso, antes de chegar lá, definir como que eu vou fazer isso daqui, tá? E aí eu vou colocar as possíveis estratégias que a gente tem para isso, tá? Bom, para criar uma conta, eu posso pelo menos obrigar ele ter um proprietário e um saldo inicial. Vou criando algumas versões aqui do construtor, tá? Então, eu posso ter assim, ó, me passa o proprietário e me passa o saldo da conta, tá? Que é um double. E aí eu faço this proprietário igual proprietário this saldo igual a saldo, tá? Eu posso querer, por exemplo, só passar o proprietário e o saldo ser zerado. Então, posso ter uma versão desse construtor assim, a public conta proprietário this proprietário igual proprietário e de saldo igual a zero. Tá? Crio com o proprietário, saldo por padrão zerado, caso eu não informe o saldo. Eu posso também ter uma outra variante desse construtor aqui, em que eu passo as informações do proprietário, então, string nome proprietário, string CPF proprietário, string endereço proprietário, string e-mail proprietário, tá? E aqui dentro do meu construtor, o que eu faço? Ó, esse meu proprietário vai receber um new proprietário, receber um objeto do tipo proprietário, e aí nome proprietário, CPF proprietário, endereço proprietário, e-mail proprietário. Tá? Posso ter essas possíveis versões. Posso ter isso também, esse conta sem o saldo para começar padrão, tá? Então, posso também ter isso. Tiro o saldo e coloco o saldo igual a zero. Tá? Posso ter essas variantes aqui, essas diferentes formas de colocar o construtor. Tá? Obviamente que eu vou escolher só uma delas no desenvolvimento, mas eu estou deixando aqui as possibilidades que nós podemos ter para construir uma conta bancária, certo? Feito isso, tá? Pode escolher, não precisa implementar todas, tá? Você pode escolher uma delas. Nós podemos criar uma classe que chama banco, tá? Essa classe banco, ela vai ter o main, então psvm, tá? E aí dentro dessa classe banco ele falou, ó, instancia um objeto do tipo conta dentro da classe main. Então eu tenho que criar uma conta bancária, certo? Conta igual new conta. Só que aí eu preciso, né,
criar esta conta bancária de alguma forma. Essa conta bancária, o consultor recebe argumentos. Tá? Eu vou criar da maneira mais simples, que é passando as informações do proprietário, nome, CPF, endereço, 3 Porto Ferreira. Quem mais que eu tenho? E-mail, agir@ilha. E o saldo inicial da conta. Tá abrindo a conta aqui, tem 15 mil reais aqui na minha conta, tá? 15.0. Tudo bem? Bom, com isso eu consigo criar o objeto conta bancária. Aí ele falou, ó, faça operações de depósito e saque. Então vamos lá. Conta, ponto, depósito. Eu vou depositar mais 15. Tá? Vou mostrar o extrato da minha conta, ó, Salt, conta, extrato, certo? Vou sacar R$5 e vou apresentar o extrato da minha conta agora. Opa! Certo? Bom, vamos rodar aqui para a gente ver. A classe banco aqui tem o MEI. Opa, eu acho. Calma lá, calma lá, calma lá. Que hora que eu coloquei os meus printzinhos aqui. Esqueci de colocar um /n. /n, /n e /n. Agora vai ficar bonitinho. Banco. Rodei. Eu acho que esqueci de um /n ainda. Ah, achei. Mais /n. Agora parece que está bonitinho do jeito que eu quero, tá? Então vamos lá. Cria a conta bancária, certo? Então uma conta cujo proprietário é o Rafael, CPF esse daqui, o endereço é esse e o e-mail é esse, tá? Inicialmente minha conta tinha R$15. Só que antes de imprimir o primeiro extrato da minha conta, eu fiz um depósito de R$15. Portanto, a hora que eu imprimi o extrato, o saldo da minha conta era de R$30, certo? Depois eu saquei R$5 da minha conta, ou seja, tinha 30, saquei 5, tá? Tenho aqui, ó, o extrato de novo, R$25, tá? Então tá funcionando perfeitamente. E só pra gente brincar, por exemplo, eu posso criar essa conta, vou chamar ela de conta Rafael, tá? E a gente trabalhar naquele sentido de molde, de objetos, conta Rafael e conta Rafael. Aí se você quiser criar conta Ricardo, por exemplo, igual a new conta, certo? Ricardo 0000 Jupiá, endereço completo .br, e o saldo dele é de R$500 mil, tá? A gente pode colocar o extrato dele, ó, conta Ricardo, ou melhor, Salt, conta Ricardo ponto extrato. Posso fazer um depósito aqui, ó, conta Ricardo ponto depositar mais 50 mil aqui na conta, e aí o conta, Salt, conta Ricardo ponto extrato, tá? Vou colocar aqui o printzinho, então perceba que conforme eu fui imprimindo os outros extratos, ó, já foi saindo a conta do Ricardo, mas, né, não precisei pegar cada uma das contas, submeter para alguma função mágica, para passar o depósito, etc. Eu já estou fazendo direto no objeto ao qual me refiro. Quero depositar na conta do Rafael? Conta Rafael, deposita tanto. Quero sacar da conta do Rafael? Conta Rafael, saca tanto. Ah, não, agora eu quero para a conta do Ricardo. Conta Ricardo, saca tanto, deposita tanto. Não precisa pegar, vou sacar. Toma a conta do Ricardo, toma o tanto que eu quero sacar, faz as operações aí e me retorna. Tudo bem? Lembrando que eu vou deixar essa versão um pouco mais simples, né? Mas a nossa conta, inclusive, ela é munida, tá, de um retorno booleano para operações de saque e valor, tá, para saber se deu certo a operação ou não. Então poderia ter um ifzinho aqui em torno de cada um, se sacar 5, se for true, saque com sucesso, saque com insucesso, mas nós vamos ter alguns mecanismos um pouco mais eficientes para fazer isso daqui para frente.
vamos ter loop, tudo bonitinho, né? Então, para não ficar fazendo o if dentro de cada uma dessas operaçõezinhas aí, eu vou deixar assim por enquanto, que nós já temos nossa primeira versão de projeto banco, ok? Depois, quando a gente for aprender estrutura de repetição, decisão, enfim, a gente vai fazer essas validações, vai colocar um menuzinho e falar, quero sacar. Tá? Aí depois, na hora que a gente tiver um array, uma lista de contas, de qual conta que eu quero sacar? Quero da conta, passo o número da conta e o saco naquela conta. A gente vai incrementando isso. Depois, na hora que a gente aprender herança, vou ter conta bancária, vou ter conta poupança, cada uma se comportando de maneira diferente, mas com polymorphism eu vou tratar todo mundo como se fosse a mesma coisa, tá? E vai funcionar legal. Enfim, a gente vai evoluindo esse nosso projeto, tá ok? Então é isso e até a próxima aula.